Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Bem, na última apresentação nós começamos a matéria de propriedades da matéria, né, falando de propriedades gerais, específicas, ponto de fusão e ebulição. Agora nós vamos definir aqui o que é elemento químico. Elemento químico. Que vai ser muito importante aqui para os nossos vídeos, principalmente de atomística. Então, um elemento químico é um conjunto de átomos. Com o mesmo número de prótons. Com o mesmo número de prótons. Certo? Então, aqui, ó, número de prótons também chamado de número atômico, né? Mas isso a gente vai entrar em atomística daqui a pouco. Então aqui nós temos, daqui a pouco não, né? Mais um tempo. Mas enfim, é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 hidrogênios. 3 tipos de hidrogênios. Certo? Todos eles são hidrogênios porque todos eles têm o mesmo número de prótons. Como vocês muito bem sabem, todo hidrogênio apresenta um próton só. É o elemento mais leve da tabela periódica. Então, todos eles têm um próton. É por isso que todos eles são hidrogênios. Mas esse cara aqui, a massa dele é 1. Esse aqui, a massa dele é 2. E esse aqui, a massa dele é 3. Caso vocês não lembrem, o hidrogênio que tem massa 1 a gente chama de prótio. Que é o hidrogênio mais comum, tá? O hidrogênio com massa 2 a gente chama de deutério. E o de massa 3, trítio. Beleza? Então, bem simples, né? Todos eles apresentam um próton. Vamos fazer outro exemplo. Então, eu vou ter aqui o carbono 12, 13 e o carbono 14. Por que todos eles são carbonos? Bem, porque todos eles apresentam o mesmo número de prótons, né? Eles só são o mesmo elemento químico porque eles são um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Nesse caso, o carbono, todos eles apresentam um número de prótons igual a 6. Né? O que muda aqui é o número de massa, nesse caso o número de nêutrons. Né? Esse aqui, o carbono 12, que é o carbono mais comum, né? O carbono da massa atômica, da unidade de medida, o U, né? E esse aqui, o carbono 14, famoso carbono 14, da datação do carbono 14, né? Para você descobrir como datar elementos. Bem, para que serve elementos químicos? Né? Elementos químicos são representados por um símbolo. Né? Deixa eu... Já que eu escrevo isso, tá? Vou puxar aqui. Eles são representados por símbolos. Certo? Tranquilo, né, pessoal? O símbolo do hidrogênio é o H, o símbolo do carbono é o C, o símbolo do urânio é o U, isso aqui é o urânio. Né? O símbolo do nitrogênio é N, esse é o nitrogênio. Né? Então, os elementos são representados por símbolos. Nitrogênio aqui é o elemento nitrogênio, ou seja, ele é o conjunto de átomos de nitrogênio com o mesmo número de prótons. O elemento nitrogênio, a gente não vai falar que a massa dele é tal, né? Tanto que a gente vai ver isso em massa atômica, massa do elemento, que você vai ter que fazer uma média das massas dos diversos átomos que compõem. Quando a gente faz esse símbolo aqui, nós estamos falando do elemento nitrogênio, a gente está falando do elemento urânio, ou seja, do conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, né? Certo? Bem fácil, né? Então, vamos passar aqui, vamos fazer uma divisória. Aquela divisória. E agora a gente vai falar de molécula. Ou, esse M ficou meio grandão. Molécula. Bem, o que seria uma molécula, né? Seria uma estrutura. É uma estrutura formada por diversos átomos, né? Uma estrutura
formada pela união de átomos iguais ou diferentes entre si. Eu sinto muito. Deixa eu voltar aqui para cima. Eita ferro. Vamos lá. Átomos iguais ou diferentes entre si. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o exemplo mais comum de todos, né? O exemplo mais conhecido de todos. A água é uma molécula. Né? Uma molécula, por quê? É uma estrutura formada pela união de átomos iguais ou diferentes entre si, né? A água sendo uma estrutura formada por 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Então aqui é importante, né, pessoal? Isso aqui. Vamos supor que eu tenho 2 águas. Certo? Esse 2 aqui é o coeficiente estequiométrico. E esse 2 e 1 aqui, não confunda, tá? Esse 2 e esse 1 aqui são os índices. O que esse 2 e 1 está me falando? Esse 2 e 1 está me falando que em uma molécula de água, nós temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. É isso que o índice me fala. O coeficiente estequiométrico me fala quantas águas eu tenho. Aqui eu tenho 2 águas. Ou seja, eu tenho 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Né? Não vão confundir coeficiente estequiométrico com índice. Certo? Então, eu acho que já está bom aqui. Por aqui, essa aula foi bem curta, mas é o propósito, né? A gente ainda está no comecinho da química. Na próxima aula eu vou entrar em substância pura e provavelmente já começar misturas. Certo? Ou só falar de substância pura, eu não sei ainda. Até a próxima apresentação.